O turismo foi um dos setores mais afetados pelo isolamento e pelas restrições econômicas adotadas na pandemia. Em compensação, esse período de isolamento é o que está fazendo com que as pessoas agora voltem gradualmente a apreciar os prazeres da vida, como viajar, passear, curtir a natureza. Como a gente comemorou o Dia Mundial do Turismo na última terça-feira, o Estação Livre de hoje, então, é um passeio por esse segmento. Só que a gente vai fazer essa viagem com a nossa pegada preta. Salvador sim é capital afro, e sim Salvador é uma capital que é amor, mas também é negócios. Hoje nós vamos sair um passeio especial. Ó, que dia lindo, que dia bonito. E nós vamos fazer essa viagem. E o que é afroturismo? É um setor do turismo que olha tanto as cidades quanto as festas, os lugares negros, como um atrativo turístico. Olá, Estação Livre! Eu sou Júlia Madeira e hoje nós vamos percorrer os caminhos negros de Piracicaba e conhecer o projeto Rotas Afro. Vou mostrar para vocês uma das ruas mais pretas e lindas de São Luís do Maranhão. E vou levar você para conhecer a rua Dom José de Barros e mostrar que aqui também tem beleza. Conhecer esses recantos negros da cidade de Porto Alegre. Já estou 17 anos trabalhando aqui no município de Figueiredo, mas assim, a gente não enjoa. Toda vez que a gente vem, a floresta está sempre em transformação. Oi pessoal do Estação Livre, eu sou a Rafa. E eu sou o Kilder. E nós somos do Vai Ter Viagem Sim. E a gente viaja o Brasil nessa combinha aqui atrás. E hoje nós vamos mostrar para vocês um pouco da nossa rotina morando na estrada. E para fazer turismo aqui com a gente, eu recebo o empresário Guilherme Soares Dias e a turismóloga Denise dos Santos Rodrigues. Boa noite, Denise. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Gente, tem uma frase maravilhosa do Mário Quintana, que ele diz que viajar é mudar a roupa da alma. Para você, Guilherme, o que é viajar? Viajar para mim é sempre tão grandioso quanto a cabeça de uma criança pode imaginar. Essa é uma frase minha, de um livro que eu tenho, que é o Dias pela Estrada. E significa que viajar é movimento, é essa possibilidade de sonhar, né? Desde o antes até na hora de viajar e o depois, quando a gente fica lembrando dessa viagem. E para você, Denise? Para mim, viajar é reconexão com a minha ancestralidade, comigo mesma, com essa terra. Que lindo. Viajar para mim também é alimento. Muito alimento. Com 80% da sua população autodeclarada negra, a cidade de Salvador recebeu um aporte de 15 milhões de reais para investimento no afroturismo. Parte disso será aplicado em infraestrutura, mas o plano ainda prevê a valorização de atividades gastronômicas, religiosas e culturais que estão relacionadas com a cultura afro-brasileira. A capital baiana está sendo considerada o grande destino turístico e de investimento estrangeiro nos próximos anos. Salve Salvador! Eu acho que a gente está num mundo em que existem algumas vertentes da área de economia e que Salvador se destaca também quando a gente olha para a questão da diversidade. Estamos falando de tecnologia, design, publicidade, arquitetura, comunicação. Então, como potencializar o que Salvador entrega da melhor forma e de forma genial também, pensando nas pessoas que fazem parte dessa cidade, pessoas conhecidas, a economia criativa como realmente deveria ter sido desde o início desse país, com o protagonismo de pessoas negras, finalmente. Mas mande notícias de Salvador, manda notícias de Salvador, ai, ai. Não é à toa que a gente lançou recentemente o programa Salvador Capital Afro, onde tem diversos programas que olham para esse poder e esse potencial que a cidade de Salvador tem. Faço parte do projeto do plano Salvador Capital Afro, né, como consultora principalmente da parte econômica. E por que Salvador Capital Afro? Né? Como é que a gente reforça isso para o mundo e não ser apenas um lugar de fetiche? A gente sai da lógica de Salvador apenas para o turismo do carnaval, ou seja, turismo do verão, e a gente entende que Salvador é o ano inteiro, acredita nisso? Olha só, existem oportunidades de negócio na capital baiana. Isso não se resume ao verão,
Então, entender qual a vocação da cidade, alinhado ao que você quer investir, gente, fica o ano inteiro, são 12 meses funcionando, 365 dias, e se for ano bissexto, 366 dias de retorno. Esse olhar sobre a sustentabilidade, sobre a diversidade, seja ela racial, cultural, religiosa. Salvador é uma cidade que sempre teve isso na sua essência. Eu sou empresária, mas eu não acredito que é um empresariado que vai resolver a complexidade de qualquer cidade desse país. Precisa ser sociedade civil, precisa ser poder público. Inclusive, a gente consegue acelerar o que o poder público está tentando fazer. Então, eu acho que a gente vem aí com toda a força para ser uma das cidades brasileiras que vai, de fato, se destacar em vários segmentos, não só do turístico. Ser esse plano de Salvador para as pessoas entenderem que Salvador sim é capital afro e sim Salvador é uma capital que é amor, mas também é negócios. A gente depende, precisa atrair investimento para aumentar a nossa matriz econômica. As pessoas fazem Salvador acontecer, sabe? Então, e reforço, né? A cara de Salvador é preta, então são pessoas pretas, são mulheres pretas. Então, o melhor de Salvador é isso, gente. Guilherme, eu ouvi muita gente falando que Salvador será para o mundo, não só para o Brasil, o que Lisboa foi ali antes da pandemia, a cidade turística do planeta ali naquele momento. O que você acredita aí para esse futuro de Salvador? Eu super vejo Salvador como essa Meca negra, um lugar que todas as pessoas negras precisam ir pelo menos uma vez na vida. E eu sempre digo que Salvador não é aquela cidade que você faz um check, você vai uma vez e você quer voltar. Então é muito interessante esse apoio que a prefeitura está dando para o afroturismo, é urgente, né? Porque é essa imagem que Salvador vende para o mundo, mas não era esse o turismo valorizado quando a gente chegava lá, né? Ainda tinha muito do turismo tradicional, desse turismo focado etnicamente branco, e hoje ter as baianas de acarajé, os blocos afros valorizados é muito importante, e é muito importante também que esse dinheiro que está chegando, né, em Salvador chegue na mão de quem já faz afroturismo. Denise, eu percebo também que o turismo brasileiro ele tem um foco no turista estrangeiro, que principalmente vem em busca de diversidade, que ele normalmente não tem no seu país. Mas como é que a gente constrói um turismo acolhedor para o nosso povo, para o povo brasileiro? A gente sempre fala que um destino bom para o turista é bom para o morador. Então, essa é a base do turismo. A gente pensar primeiro também nesse destino, nesse lugar, e fomentar, né? Então, a cultura, o patrimônio histórico daquele lugar, para que isso valorize a cidade, todas as cidades. E isso faz essa sensação de pertencimento, traz essa sensação de pertencimento, e isso valoriza o turismo, agrega muito. Então é isso, o turismo bom para o turista é aquele bom para o morador que consegue viver naquela cidade de forma plena, se apropriando das cidades e desses espaços. Guilherme, e nas cidades turísticas como Salvador, a população sobrevive de turismo. Como é, vendo esse futuro aí, como é que a população ali que já ganha dinheiro com o turismo, no que ela deveria focar? É interessante porque já tem uma cultura e uma história negra que estão presentes, então é transformar isso em negócios, né? Então é se profissionalizar, é focar em como receber bem as pessoas. Então acho que é essa profissionalização para fazer uma coisa que eles já fazem, mas agora vendendo para esse turista. E o Brasil possui uma imensa diversidade religiosa e isso acaba se refletindo também no turismo, com os santuários e os templos que estão espalhados aí de norte a sul do nosso país. Nós fomos acompanhar uma caravana com destino ao santuário da Mãe Peregrina em Atibaia, no interior aqui de São Paulo. Pessoas diferentes, viajando por um mesmo objetivo, celebrar a fé. Hoje nós vamos sair um passeio especial. A Mãe Rainha, o Santuário da Mãe Rainha. Olha que maravilha, aqui nós todos reunidos para ir à casa dela. Que a gente não esperava há 3 anos que estamos sem fazer isso. Mas agora Deus permitiu nós fazer essa viagem, ó. Que dia lindo, que dia bonito. E nós vamos fazer essa viagem porque eu estou nesse grupo há 33 anos, 3 meses e 10 dias. Nós vamos 50 pessoas, 60. Nós vamos visitar a Mãe de Deus e a nossa. Santa Virgem Bela, Mãe amável, Mãe
o Santuário da Mãe Rainha, que fica em Atibaia. Acontece todo ano, apenas agora na pandemia que parou, né? Mas todo ano tem sim, e sempre vai muita gente, sempre as pessoas gostam muito de estar participando. Tem confissões, tem adoração ao Santíssimo, então tem as coisas para conhecer, para visitar, a capela, que é um lugar que traz muita paz, muita tranquilidade, muita paz de espírito. Você vai e se sente muito renovado. Quando enfim eu nasci, minha mãe embrulhou-me num manto, me vestiu como se eu fosse assim, uma espécie de santo. Eu trouxe 2 ônibus, um de 48 lugares e um de 50 lugares. Dá muito trabalho, muita desistência em cima da hora, não paga. Aí a gente tem que cobrir o ônibus por causa de 2, 3 pessoas, entendeu? Então tem tudo isso. A gente paga, porque a gente não vai deixar de pagar o ônibus por causa de 3 pessoas, né? Que desistiram em cima da hora. E foi isso que nós fizemos, nós pagamos 5 passagens. É maravilhoso, porque aqui é um pedacinho do céu. Nós estamos recebendo um grande número de peregrinos hoje, estamos esperando em torno de 6.000 pessoas. Se você que nos acompanha não conhece o nosso santuário, nós estamos de portas abertas para acolhê-los. Será uma alegria recebê-los aqui na casa de nossa mãe. Maria das chegadas e também das despedidas, Maria de todas as vidas, Maria de todas as horas, Maria Nossa Senhora, Mãe do Menino Jesus, Rainha de toda luz, cuida de tudo, que tudo é teu. Gente, eu aproveitei que esse programa é sobre turismo e fui turistar no Rio de Janeiro para conversar com ninguém mais do que a maravilhosa Viola Davis. E eu quero deixar vocês com um gostinho, com água na boca. Então eu vou colocar só uma palhinha hoje, porque a entrevista completa vai para o ar só na semana que vem. Dá só uma olhada. How do you feel about to be this light for everybody with this movie? It's my honor to be to other young girls what Miss Tyson was to me. Miss Tyson made me believe that I could dream, and in those dreams that I could be catapulted from a world where I did not fit in. And it's my honor to give that gift to other young girls. We are the homie! E o nosso passeio está só começando. Eu vou voltar depois do intervalo com mais rotas e dicas incríveis para você. Estação Livre de volta, recebendo aqui no estúdio o Guilherme Soares Dias e a Denise Santos Rodrigues. O racismo estrutural brasileiro afeta também o turismo e as agências de viagem normalmente desprezam cidades africanas ou mesmo roteiros no Brasil que destaquem as marcas da negritude na formação do nosso país. A agência Bráfica Viagens, em atuação desde 2019, percebeu a lacuna e atua com foco no afroturismo. A Bráfica Viagens é uma agência de afroturismo. E o que é afroturismo? É um setor do turismo que olha tanto as cidades quanto as festas, os lugares negros, como um atrativo turístico. A história da Bráfica Viagens veio em 2018, eu tive uma ideia. Por que nunca uma empresa me ofereceu um produto de turismo que tivesse a ver com a minha ancestralidade, tivesse a ver com a minha história? Eu entendo, por exemplo, que Lagos, na Nigéria, ou Joanesburgo, na África do Sul, são cidades tão interessantes quanto Berlim, Paris, Londres, por exemplo, mas a gente não vê essas cidades sendo oferecidas no turismo. Vamos entrar, gente, agora na casa do Mandela. Incrível, incrível. 79% da nossa clientela são mulheres negras. A gente sabe que a mulher negra é a base da sociedade aqui no Brasil. Essa mulher negra
de tanto sofrer com a Constituição histórica e racista brasileira, vem cada vez se educando mais, cada vez tentando se aquilombar mais. O que quer dizer se aquilombar? Se juntar mais. Então essa mulher, ela tem muito afinco em viver experiências junto com outras mulheres que também têm os mesmos interesses que ela. Olha, no Brasil, o carro-chefe de destino da Bráfica é Maceió, Parque Memorial Quilombo dos Palmares, que a gente sempre faz, já estamos na nossa 3ª edição. Uma semana antes do dia 20 de novembro, a cidade, Maceió, é banhada pelo festival Vamos Subir a Serra, que é um festival de reverência à cultura negra alagoana. A Bráfica existe há 3 anos e 8 meses, ou seja, é uma empresa que existe mais tempo dentro da pandemia do que fora dela. Eu considero que esse mercado é um mercado que está em expansão e é um mercado em processo de educação. Nos Estados Unidos já é um mercado mais consolidado, mas aqui no Brasil ainda é algo bastante novo. Tanto a Bráfica quanto o afroturismo em si tem possibilidades gigantescas aqui no Brasil. Vale lembrar que a gente é o país com a maior população negra fora da África, a 2ª maior população negra do mundo, então o potencial que a gente tem de expansão é gigantesco. Denise, a gente viu ali que esse mercado viu uma oportunidade, enxergou que as agências tradicionais não estavam vendo a população negra nem como uma população cliente, também não estava vendo as cidades como essa possibilidade de se trabalhar no turismo. Será que o surgimento de empresas como a Bráfica modificou esse mercado? Ainda está em andamento, Cris, porque o afroturismo é muito recente. A gente antes trabalhava com um termo chamado turismo étnico. E aí o turismo étnico pode ser qualquer coisa, né? Se a gente for visitar uma comunidade italiana, portuguesa, também é turismo étnico. O afroturismo, ele especifica. Então, ele traz essa grandeza para a cultura e esse olhar para a cultura negra e que não estava sendo visualizado, né? Então, ele ainda está em andamento, em consolidação. Então, ele está ganhando espaço não somente no mercado, como também na academia. Ele está sendo discutido também nas universidades e na graduação. Então, isso ganha força. Então, ele ainda está em movimento, mas é uma onda crescente. Que beleza! E, Guilherme, quem que é o cliente de uma empresa que trabalha com afroturismo? É um cliente negro? Como que que aparência ele tem? Todo mundo que é interessado em cultura e história negra, majoritariamente as pessoas negras, porque a gente não se vê no turismo, e eu sempre falo que o afroturismo é um caminho sem volta, né? Porque uma vez que você viaja para um lugar que você consegue se conectar, consegue ver a cultura e história negra, consegue ver pessoas como você nunca mais vai querer viajar para aquele turismo tradicional. Eu falo que é um movimento parecido com o que aconteceu com a estética. Há 10 anos atrás, as pessoas negras raspavam seus cabelos, alisavam seus cabelos, sim, e hoje todos nós estamos adotando os nossos cabelos naturais, afros, blacks, e no turismo vai acontecer a mesma coisa. Então, eu acredito que nos próximos 10 anos, todas as pessoas vão estar viajando para conhecer lugares de afroturismo, e aí eu falo da população brasileira como um todo. Como um todo, seja negra ou não negra, né? Denise, e com relação às cidades com potencial turístico para a exploração dessa cultura afro, além de Salvador, que outros locais a gente tem aqui no Brasil? Olha, como ainda está em desenvolvimento, as cidades ainda estão tímidas, mas a gente pode destacar São Luís do Maranhão, Recife, aqui a própria cidade de São Paulo está nesse movimento crescente, o Rio de Janeiro. Então, as cidades são negras, né? Não é, a gente especifica, a gente coloca Salvador como a capital afro, mas as cidades brasileiras são negras. Então, se você procurar um pouquinho, ir para os interiores, você também encontra o afroturismo. E é um movimento, como a Denise falou, que vai para o Brasil todo, né? Cidades como Curitiba e Porto Alegre, que a gente vê que são majoritariamente de pessoas brancas e vendem essa imagem, também tem tours e também tem trabalhos, mas essa é uma dica até para os governos, né? Eles precisam acompanhar esse movimento das empresas e a gente acredita que eles precisam comprar essa ideia. São Paulo, que é essa cidade onde tem a maior população negra do Brasil, precisa ainda investir nesse tipo de turismo.
E com quase 500 mil de habitantes, Piracicaba tem um único monumento dedicado a uma personalidade negra, o busto do médico André Ferreira dos Santos, conhecido como Doutor Preto. O projeto Rotas Afro promove um circuito ali pela cidade do interior paulista para lançar luz à memória preta na região. Olá, Estação Livre, eu sou Júlia Madeira e hoje nós vamos percorrer os caminhos negros de Piracicaba e conhecer o projeto Rotas Afro. Fazer a Rota Afro é contribuir com a preservação da memória negra e também com a ideia, de ocupação dos espaços públicos de uma forma inédita e que contribua para a educação patrimonial, com o objetivo mesmo de preservar o que é nosso. O primeiro lugar que nós vamos visitar é a Sociedade Beneficente 13 de Maio, o quarto clube social negro mais antigo do Brasil. A história do nosso clube começa em 1901. O objetivo do clube era poder dar os direitos que eram negados às pessoas escravizadas nesse momento pós-abolição. Aqui a gente tem algumas fotos de rainhas, mulheres pretas aí que desfilaram em alguns bailes e desfiles do 13 de maio, bailes da beleza negra. E aqui nessa sala, a gente tinha uma sala de aula mesmo, com alfabetização para as pessoas. E a gente tem um quadro até hoje aqui, representando aí essa estratégia na parte educacional que o nosso povo exercia aqui no espaço. O nosso próximo ponto é a Igreja São Benedito, que também é um importante espaço de organização e glória da história negra. Ó Senhora do Rosário, a sua casa cheira, cheira cravo, cheira rosa, cheira flor de laranjeira. Por que eu começo cantando essa música? Porque antes de ser Igreja São Benedito, era Capela Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Em homenagem e memória à Santa dos Negros, anos depois a gente ganha um Santo São Benedito de fora e a partir daí decide-se então construir uma igreja para o Santo São Benedito, que também é conhecido como um santo da comunidade negra. São Benedito é um dos únicos santos da Igreja Católica que seguram Jesus com um pano na mão, Justamente simbolizando aí essa ideia de uma mão negra não tocar na pureza branca de Jesus. São Benedito lhe veio pedir saúde e glória para nosso serviço. A nossa igreja, infelizmente nesse momento ela está fechada, mas é por um bom motivo. Ela está num processo de preservação, de restauração. Ela é um bem tombado na nossa cidade. Estamos aqui no nosso querido Engenho Central de Piracicaba. Ele é um complexo onde o objetivo inicial foi a produção de açúcar no século XIX, quando retomamos, nos ciclos econômicos brasileiros, a produção de açúcar. O nosso engenho é construído em 1881 e tem o objetivo de substituir a mão de obra escravizada pela mão de obra com máquinas, através das máquinas. Mas é pensar que essa arquitetura toda aí, com certeza, ela foi construída por mãos negras. Por fim, chegamos na nossa ponte Irmãos Rebouças, conhecida também como Ponte do Mirante, que foi a primeira ponte de concreto armado construída no Brasil. Ela é uma inovação para a engenharia brasileira, projetada pelo Antônio Rebouças e finalizada pelo André Rebouças, engenheiros negros que marcam a história brasileira. Ela é inaugurada em 1875, antes da abolição da escravidão no Brasil. Construída por homens negros, é de fato uma revolução. Piracicaba, por ter uma forte herança negra, muitos dos espaços são construídos por mãos negras. E a ideia é justamente essa, é resgatar, contar essa história que por muitos anos não foi contada.
Que lindo esse VT de Piracicaba, que bom descobrir, né? Você sabe, Guilherme, que enquanto a gente estava assistindo o VT, eu fiquei refletindo sobre como o turismo é uma possibilidade de aprendizado, de se contar mais da história. E no caso do afroturismo, é de contar uma história que não nos foi ensinada dentro da sala de aula e nem nos livros didáticos, né? É a história que a história não conta, né? A gente viu no VT anterior Palmares, eu sempre falo que a gente só não deseja conhecer Palmares porque a gente nem sabe que é um parque que pode ser visitado. Então, é esse desejo que a gente desperta quando a gente vê uma matéria tão linda como essa de Piracicaba e saber que tem uma história preta tão potente. Eu acho que a partir de agora a gente vai querer viajar de outras formas e conhecer essa história. E posso dizer com certeza que toda cidade brasileira tem uma história preta que não está sendo contada como deveria. Denise, tem alguma cidade brasileira que tem uma história preta que não está sendo contada como deveria e que você admira muito? Tem sim. Sorocaba. Aqui pertinho, aqui em São Paulo, nós temos a Capela de João Camargo, que mistura, né, as religiões de matriz africana com a liturgia católica. Tem toda a história de João de Camargo, que é belíssima, que vocês precisam conhecer. Então, Sorocaba, me impressionei muito quando eu fui visitar, quando eu conheci mais. E essas articulações, né, de como a nossa história acaba sendo invisibilizada e apagada. Mas que mesmo assim, ainda hoje, né, essas tentativas de apagamento não funcionam, né? Porque nós estamos aqui falando sobre isso. Guilherme, você, uma cidade... Vou citar a cidade onde eu nasci, que é Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Lá a gente tem Tia Eva, que foi a primeira pessoa que chegou na cidade, uma mulher negra, mas quando a gente fala quem é o fundador da cidade, está datado como um homem branco, mas Tia Eva fundou um quilombo. Esse quilombo é hoje um bairro dentro de Campo Grande, pode ser visitado, a igreja mais antiga da cidade fica lá. Todo mês de maio tem uma festa para Tia Eva, todo mês de agosto tem a festa de São Benedito, que é o padroeiro também. Então, é uma cidade que eu acho que a gente precisa redescobrir dessa forma, né, pela história negra. A gente está falando aqui de presença e de ausência negra no turismo e a gente também precisa ir na carreira do turismólogo, que tem uma quantidade muito pequena de especialistas negros. Isso faz a diferença para que a gente tenha a exploração desse campo? Cris, com certeza faz. O olhar negro especializado, que olha para esses destinos, para essas potencialidades, é único. Então, ter a formação, um turismólogo, um guia de turismo credenciado ali, presente, faz todo sentido quando a gente fala não somente do afroturismo, mas quando a gente fala de turismo numa forma geral, porque é a partir disso que a gente identifica quais são as necessidades do setor. Então, a gente vai na hotelaria, quais são esses cargos que as pessoas negras ocupam, como é que essas pessoas pretas evoluem no turismo, e isso ainda realmente é muito incipiente, está muito no começo. A gente precisa valorizar os turismólogos, esses futuros turismólogos também, para que esse olhar para o turismo antirracista se fortaleça e o afroturismo também. Só para falar desse assunto, né, numa sociedade que a gente não pratica esse antirracismo, a gente está sendo racista, né? Então a gente precisa também das pessoas no comando, né, dos hotéis, das agências de turismo, de termos pessoas negras nesses lugares também. Ocupando todas as vagas, né? Isso. Esse programa está me deixando com muita vontade de viajar. Entendeu? Só que a gente precisa fazer uma pausa agora, tá? Só que é rapidinho, a gente vai voltar e vai viajar juntos. Vou mostrar ruas pretas e lindas pelo Brasil afora. Estação Livre de volta e a gente vai direto para as ruas para saber por onde andam as pessoas, por onde elas têm viajado. Será que tá dando para guardar dinheiro para o turismo? Vamos dar uma olhada? O Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Ultimamente eu não tenho tido muita vida de turista, não. Depois da pandemia, eu fui para Paraty, um lugar muito bom. Faz tempo, a última vez que eu viajei a turismo, eu fui na Praia Grande. Para Serra Negra e depois eu dei uma passada em Minas Gerais. Salesópolis, é uma cidade de Salesópolis, no interior de São Paulo. Guarujá. Eu estou conhecendo o Brasil desde ontem. Foi para Goiás. Pro Rio de Janeiro. Rio 40 graus, purgatório da beleza e do caos. É bom sair da correria do dia a dia, das preocupações, parecer um pouco a mente. Eu trabalho viajando, então vira e volta eu tô sempre fazendo viagens e aí eu não tenho que juntar tanto dinheiro para isso. Turismo é passear aqui no Ibirapuera, Liberdade. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo.
costumo, pelo menos, aí uns 6 meses antes já começar a poupar dinheiro. Tá muito caro, né? Não tô conseguindo guardar dinheiro, ninguém guarda. Procuro me administrar bastante, né? Até porque tem uns custos, gasto da passagem e tudo mais, minha locomoção. No impulso mesmo. Surge um lugar, tem um dinheirinho que dá pra ir e vai. Eu tento guardar dinheiro pra não ser nada impulsivo. Eu comecei agora a guardar dinheiro para futuras viagens, né? Tipo, conhecer lugares novos, lugares, né, que eu tenho vontade de conhecer, né? Ah, é isso aí. As pessoas vão se virando e sempre acham um jeitinho para fugir da rotina. Eu não abro mão de fazer a minha caixinha da viagem anual, nem que seja um final de semana, tenho que viajar. E o Guia Negro do Guilherme, que está aqui com a gente, mapeou as ruas mais pretas e lindas do país. E o Estação Livre mostra agora para você um roteiro que passa por São Luís do Maranhão, São Paulo e Porto Alegre, em vias que são marcadas pela presença preta. Eu, Alberto da Liberdade, vou mostrar para vocês uma das ruas mais pretas e lindas de São Luís do Maranhão. E ela leva o nome de um dos maiores poetas do Brasil, Gregório de Matos. E fica localizado no bairro da Liberdade, meu lugar. A rua Gregório de Matos, ela surgiu porque o matador era na rua de São Pantaleão, lá no centro. E as pessoas já estavam se sentindo incomodadas com o cheiro da carne bovina que a gente come, então não fede, ela cheira. Aí resolveram construir o matadouro aqui no bairro da Liberdade. Aqui a gente conta um pouco da história do bairro da Liberdade, sendo que essas 5 pessoas foram os primeiros moradores do bairro da Liberdade. Esse aqui é o mestre Leonardo, dono do Boi da Liberdade. Esse aqui é o mestre Apolônio, dono do Bumba Boi de Apolônio Melônio. Esse aqui, seu Diquinho, ela, dona Benedita. Eles trouxeram para cá, para São Luís do Maranhão, a festa do Divino Espírito Santo. E ele aqui foi o Pai Coxo. Ele foi o primeiro umbandista, o primeiro pai de santo, o primeiro babalorixá, o primeiro macumbeiro. Eles vieram nessas embarcações aqui. Fizeram umas casas de taipa com barro e depois, nessas embarcações, eles traziam paus de mangue e fizeram essas casas aqui enfiado na lama. Lembrando que a Liberdade é considerada aqui em São Luís do Maranhão como o bairro do reggae. Dred Sando, Chico do Reggae, Nath Knifeson e Zé Roxinho, moradores do bairro daqui da Liberdade, viajaram para a Inglaterra, viajaram para a Jamaica, viajaram para vários países e trouxeram os discos para cá, para a Liberdade. O reggae, ele trouxe paz para a Liberdade. Então essa rua aqui é como uma passagem, foi o caminho, se tornou a vida de muitas pessoas. E é um bairro onde eu vou viver para sempre. Diretamente de São Paulo, eu sou o Heitor Salatiel e vou levar você para conhecer a rua Dom José de Barros e mostrar que aqui também tem beleza. No final da rua ficava o Lago do Tanque. Hoje fica a igreja Nossa Senhora Rosário dos Homens Pretos e a estátua da Mãe Preta, que até então era uma das únicas estátuas de mulher negra na cidade. E o Lago do Tanque era esse lugar também onde as pessoas iam buscar água. Então até hoje tem essa potência dos encontros nessa rua. Tem o metrô, tanto República quanto Anhangabaú, terminal de ônibus, então é um lugar onde tem muito fluxo de passagem. E durante a noite esse lugar ele se transforma, é um lugar onde as pessoas elas vêm para celebrar, né? A
aqui na Dom José de Barros sempre tinha encontro da galera hip hop, né? Dos b-boys, MCs, grafiteiros. Inclusive é um lugar onde foi colocado o marco zero do hip hop, mas é um monumento que não retrata como deveria retratar. Ele é retratado como se fosse uma lápide. É um azulejo no chão e muitas pessoas passam por cima, ninguém vê. A gente teve o Emicida ocupando o Teatro Municipal, que é um lugar onde é extremamente elitizado e que muitas pessoas das periferias não frequentam. Essa rua ela demarca a importância de muitos movimentos culturais que não chegam no mainstream, né? Olá, eu sou Maria Cristina Ferreira dos Santos, mulher negra do Axé, nascida aqui na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nós estamos hoje aqui na Rua dos Andradas, antiga Rua da Praia, que é cheia, é permeada de momentos e também de locais nos quais os negros fizeram histórias. Aqui, por exemplo, eu estou no Tambor, na Praça do Tambor, conhecido como Largo da Forca, onde os negros, né, eram enforcados lá em 1807, por aí. Lá à minha frente, vocês vão ter a Igreja das Dores, conhecida também como Pelourinho. Na frente da igreja era onde eram açoitados os escravizados, né? Mais à frente, nós vamos ter também a Praça da Quitanda, hoje conhecido como Praça da Alfândega. Ali as mulheres negras vinham vender seus quitutes, né? É importantíssimo nós trazermos as crianças, os jovens, trazermos nossos filhos para conhecer esses recantos negros da cidade de Porto Alegre. Que o povo da qual ele descende também ajudou a construir Porto Alegre, o Rio Grande do Sul e o Brasil. Guilherme, que presente que você nos deu aí com essa reportagem que nós fizemos, baseada no seu artigo que você escreveu das Ruas Pretas. Que mais ruas você tem também guardadas aí para nos liberar? Que lindo, obrigado. Acho que é muito legal ver concretizado, né, ver essas imagens e fazer a gente desejar ir para essas ruas, né? Porque sempre que a gente vê essas eleições de ruas mais lindas do Brasil, sempre são aquelas ruas muito embranquecidas, higienizadas. E aí eu citaria o Largo da Prainha, lá no Rio de Janeiro, que é onde hoje está acontecendo o movimento cultural no Rio de Janeiro, o samba da Pedra do Sal. Segunda-feira é um dia que tem muito movimento, sexta-feira também. Nessa matéria a gente fala também da Rua Eva Maria de Jesus, que é lá em Campo Grande, que é essa rua lá do quilombo urbano da Tia Eva. E lá em Salvador, a Ladeira do Curuzu, que é a rua do Bloco Afro Ileaê. Ai, que linda! Que é uma das ruas mais bonitas, sim, de Salvador, é a rua do mais belo dos belos, que é o Bloco Afro. E além do Ileaê, a gente tem 2 terreiros muito importantes, é uma rua que foi revitalizada recentemente, então tem um calçadão, tem lugares para sentar e muitos salões de beleza, né? O Curuzu é esse lugar onde as pessoas pretas sabem que são bonitas e querem ficar ainda mais bonitas, é um corredor cultural maravilhoso. E eu fiquei ainda mais próxima dessa matéria porque a minha família é do Maranhão. Tenho família no bairro da Liberdade e eu sou essa pessoa que dança reggae lá no baile da Liberdade. Maravilhoso, eu adorei ver o Alberto aqui. Denise, vamos falar um pouco de pandemia. A gente viu no outro bloco a agência Bráfica, que praticamente nasceu pouco tempo antes da pandemia, viveu todo esse período ali tendo que se reentender como um modelo de negócios. Como é que está o turismo hoje, agora que a gente já abriu as portas de todas as cidades e que as pessoas circulam com mais liberdade? O setor está se movimentando, então está tendo um aumento expressivo, né? Visto que a gente estava parado, estava estagnado, então o setor de serviços está se movimentando. Então é um caminho ainda árduo, a gente ainda não sabe como é que isso vai se refletir no futuro, mas já estamos caminhando. As pessoas estão viajando mais, estão principalmente ficando nas suas proximidades, então indo para a cidade do interior, indo para o litoral, conhecendo
o seu estado primeiro e aí ganhando mais segurança para viajar para os destinos mais distantes dos seus locais de residência. Então isso significa, com a fala da Denise, que o comportamento do turista mudou depois da pandemia, Guilherme? Com certeza, eu acho que as pessoas estão buscando mais turismo de experiência, né? De vivenciar essas histórias que tem tudo a ver com o afroturismo. Dá para fazer turismo na nossa própria cidade, então tem um monte de lugar, né? São Paulo é essa cidade gigante, por exemplo, que é de onde a gente fala, e tem um monte de lugar para a gente conhecer. Então cada um pode fazer esse exercício de conhecer a sua própria cidade, mas também sonhar e viajar, como você falou, né? Acho que dá para economizar. Viajar não é tão caro quanto as pessoas imaginam. Se você economizar, se você se planejar, dá para fazer. Ai, adorei que você trouxe o tema dinheiro, que foi o tema da nossa conversa com o pessoal ali na rua. Como que a população pode vislumbrar a viagem tendo uma situação econômica não tão favorável aqui no Brasil? A gente sabe que está tudo mais caro no nosso Brasil, né? Mas eu acho que é sempre destinar um dinheiro para o lazer. Se você não se programar para o lazer, ninguém vai fazer isso por você. Então, eu acho que nós, população preta, fomos muito instigados a sempre trabalhar 2 vezes mais, a resistir. E agora eu acho que o próximo passo dessa resistência é viajar, é ter lazer, é ser feliz. Então, é destinar um pouco da sua renda para esse lazer, né? Seja uma viagem de fim de semana, seja umas férias de 30 dias, seja uma viagem para o exterior, seja uma viagem para Salvador ou seja uma viagem na sua própria cidade. Denise, como é que as pessoas se comportam nesse mercado de turismo, principalmente esse grupo populacional preto? A gente tem pesquisas que digam que a população preta gasta muito na viagem, gasta pouco. A gente consegue fazer esse raio-x? Cris, infelizmente não. Por quê? Em nenhuma instância, então, se a gente falar de Ministério do Turismo, Secretarias Estaduais de Turismo, nós não temos dados racializados, a gente não tem dados dos turistas, dos viajantes negros. Então, isso acaba, a gente perde muitas informações para onde viajam, quando viajam, quanto gastam. A gente não tem esse detalhe, a gente não sabe qual é a cor dos nossos turistas. E sem saber isso, sem colocar lá marcar lá as pessoas pretas e pardas, a gente fica sem entender como é que esse consumidor usufrui do turismo e do lazer. Como ele se comporta, né? Isso. Mas com relação ao afroturismo e ao crescimento, já existem previsões, Guilherme, para o próximo ano ou até mesmo para daqui 2 anos? Tem uma pesquisa de 2021 que dizia que nesses próximos 12 meses as pessoas negras planejavam pelo menos uma viagem. Então a gente sabe que é um desejo aí pós-pandemia das pessoas viajarem. As cidades mais procuradas são cidades que a gente citou aqui, Salvador, Maceió, Recife, São Luís e Rio de Janeiro, são cidades com história negra. E essas pessoas, a gente não tem o dado aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos os afro-americanos viajam muito. Esse movimento de viajar junto é muito consolidado, chama Black Travel Movement, e essas pessoas gastaram 109 bilhões de dólares em 2019, o ano antes da pandemia. Então, a gente calcula que no Brasil esse número seja muito próximo disso, porque aqui a gente tem 56% da população negra, lá nos Estados Unidos são só 12% da população que é negra. E a gente sabe que essa conscientização racial, né, esse orgulho de ser negro tem aumentado, então as pessoas estão cada vez mais querendo viajar para destinos que tenham essa história e cultura negra presentes. E uma das tendências do turismo pós-pandemia é a busca pela sustentabilidade, preservação da natureza e conexão com a terra e com os povos originários. Isso tem impulsionado o interesse de mais visitantes nas regiões amazônicas. E aí o Estação Livre foi conhecer o trabalho de um guia de turismo que faz a rota em Presidente Figueiredo, que é uma região metropolitana de Manaus, no Amazonas. Eu não nasci no município de Presidente Figueiredo, eu cheguei aqui dia 12 de janeiro de 2005 e aí eu, na tentativa de arrumar trabalho naquela época, vi no carro passando sobre curso de condutor de turismo, aqueles carros volantes nas ruas. Era 2 dias de teoria e 2 dias de prática. Como eu morei em Ribeirinho, me saí bem no curso e aí recebi o convite. Você tem um perfil de ser guia de turismo e tal. E aí fui gostando, eles foram me treinando um pouco mais no início, né, no começo. Graças a Deus já estou aí 17 anos trabalhando com turismo. Isso aqui que está aqui é um cipó apuí. Eu, quando estou com uma turma jovem, eu peço pro pessoal pegar e subir. Pra tirar foto, entendeu? Tarzan. É um Tarzan, né? E é muito resistente. Essa rota aqui, esse roteiro da Caverna do Maruaga, é um produto nosso aqui de Presidente Figueiredo que as pessoas mais procuram atualmente. Ainda mais com o advento do Instagram. Porque você tem um ambiente que não é tão grande o percurso para se fazer, em torno de 1h30 a 2 horas você faz. E é totalmente dentro da selva e você tem 2 ambientes, passa por uma trilha
seca, que nós chamamos, que é a trilha, né? E ele passa por uma parte com água, que é trilha aquática. Então nós temos esses dois ambientes, passa pelo lado de um paredão, então isso chama muita atenção, o pessoal fica vislumbrado, né? É realmente um privilégio a gente poder estar aqui, a gente poder estar em contato com essa natureza, com esse lugar incrível, então é privilégio, essa é a palavra. Isso que eu tô batendo aqui é pouquinho, mas quando você pega com facão, corta isso aqui, bater, vai bem, dependendo da tipo dessa pemba, aí o camarada, opa, fulano de tal tá perdido. Presidente Figueiredo é conhecido como a terra das cachoeiras e as pessoas que vêm através da agência, ele busca um contato com a natureza aqui. Presidente Figueiredo tem mais de 100 cachoeiras catalogadas. Já estou 17 anos trabalhando aqui no município de Presidente Figueiredo, mas assim, a noite não enjoa. Toda vez que a gente vem, a floresta está sempre em transformação, ou você encontra uma flor que nunca viu. Já encontrei frutos aqui uma vez em 17 anos que frutificou uma árvore. Todo mundo que vem visitar a nossa região, ele sai daqui encantado com a floresta, com a sustentabilidade. Quando a gente chega numa beleza dessa que mostra para o turista que vem a primeira vez, nossa, os caras ficam maravilhados. Então, tudo isso ajuda a gente a prosseguir e atender cada dia mais os visitantes. Eu gosto de realizar sonhos. A gente que trabalha com turismo é um realizador de sonhos, é um promotor de experiências, né, inovadoras. O que eu mais gosto é a interação com turistas de fora do Brasil. Apesar que a gente recebe mais gente aqui do Brasil, São Paulo, Rio, Minas, Nordeste, toda a parte do Brasil. O turismo transformou a minha vida, eu me redescobri como profissional, eu era de outra área. Eu sou muito gratificado por o turismo ter surgido na minha vida, né? E hoje a minha missão é poder promover experiências amazônicas às pessoas que ainda não conhecem a nossa região. O que move a trabalhar com turismo é isso, são compartilhar experiências. Que linda essa matéria de Manaus e como é importante que ela abra os nossos olhos para a preservação da Amazônia e dos povos originários, que é a preservação da nossa vida. Ainda não acabou, eu volto daqui a pouquinho. Estação Livre de volta, viajando e recebendo aqui Denise dos Santos Rodrigues e Guilherme Soares Dias. Se a pandemia acabou com a possibilidade de viagem para algumas pessoas, para outras foi a oportunidade ideal. O casal Kilder e Isabel resolveu colocar o pé na estrada, ou melhor, colocar a casa na estrada. Eles saíram de Betim, em Minas Gerais, em viagem pelo Brasil a bordo de uma Kombi, que é ao mesmo tempo a casa, escritório e o transporte. Viajar assim de motorhome sempre foi um sonho. A gente já tá junto há 13 anos e a gente ficava pensando assim, um dia a gente vai comprar uma Kombi e viajar pelo mundo. E aí veio a pandemia e aí a gente pensou, o momento é agora. Porque a pandemia mostrou pra gente o quão frágil é a vida e o quão frágil são os nossos sonhos. E estamos indo sentido Espírito Santo, né, amor? Sim, estamos indo para o Espírito Santo, vamos chegar ainda hoje em Guarapari. E agora a gente vai mostrar para vocês um pouco de como a nossa Kombi é. Bem aqui a gente tem esse móvel, que a gente tem uma gaveta que a gente guarda nossos talheres. Do lado de cá a gente tem o nosso fogão cooktop de 2 bocas, que dá super pra gente fazer a nossa comida tranquilo. E aqui a gente tem uma geladeira de 80 litros e ela é convertida para 12 volts, que faz economizar mais energia. Aqui a gente tem uma pia e a nossa torneira. E bem do lado aqui a gente tem um paneleiro bem grande que guarda muita coisa. Aqui fica o nosso sofá-cama. De dia ele fica nesse modo, que é onde a gente faz as refeições, onde a gente trabalha quando a mesa tá aqui. E à noite vira uma cama bem grande e confortável para a gente dormir.
Aqui em cima a gente tem o nosso maleiro, onde a gente coloca roupa de cama extra, toalha, enfim. Para ter energia, a gente usa a nossa placa solar que fica em cima da Kombi. Ela capta a energia do sol, passa para a bateria e aí a gente a converte, né, para a bateria e a gente consegue ter energia aqui dentro. Para trabalhar a gente precisa basicamente de energia elétrica e de internet. A energia, a Rafa já falou um pouco como que a gente tem, e internet a gente tem aqueles mini modems que conecta na tomada e coloca um chip nele e a gente tem internet 4G na estrada. Já anoiteceu e agora a gente vai para aquele momento que todo mundo fica curioso, que é como nós tomamos banho. Esse daqui, esse galãozinho, ele cabe 10 litros de água e ele funciona com essa pressão. Você aperta, você pisa aqui, aí com pressão a água sai nessa parte aqui, ó, que é tipo uma duchinha. E a gente usa, não sei se vai dar pra ver, uma barraca externa que tá até montada aqui fora. Uma coisa importante, já tem 6 meses que a gente tá na estrada e a gente não ficou nem um dia sem tomar banho. Falei do banho, mas falta falar de uma coisa muito importante, que é onde a gente faz as nossas necessidades. Na verdade, a gente tem um banheiro portátil, que é um banheiro químico que chama porta-pote. Geralmente, todo viajante de motorhome tem esse banheiro. E aí a gente consegue fazer tanto um quanto dois. E para não dar cheiro e dissolver tudo, a gente coloca um produtinho que a gente acha na internet ou a gente pode fazer o nosso próprio produto. E aí, na hora de fazer o descarte, a gente basicamente leva num banheiro comum, pode ser um banheiro químico ou um banheiro de quiosque, enfim. Coloca tudo lá dentro do vaso e dá descarga. E esse é o bom de viajar de motorhome. A gente pode num dia estar num lugar super badalado e no outro estar num lugar em meio à natureza. E cada dia é diferente um do outro, porque aqui é vida real, vida normal. E aí a gente vai seguindo. Normalmente nos finais de semana a gente costuma dar uma turistada maior, a gente conhece vários pontos bem turísticos. E às vezes durante a semana, no horário de almoço, a gente consegue dar uma fugidinha também para conhecer alguma coisa. Mas a gente compartilha tudo lá nas nossas redes. Então, se você quiser saber mais, segue a gente lá nas nossas redes também. Isso mesmo, então, até! Até! Fantásticos esse casal, adorei, adorei, adorei. Gente, estamos chegando ao fim do programa, mas eu quero saber de vocês. Um lugar no mundo, qualquer lugar no mundo, que você acha que as pessoas precisam em algum momento visitar? Além de Salvador, eu vou falar agora de Egito. Acho que lá que tudo começou, a nossa história, a história negra do mundo. Então, acho que todo mundo precisa sonhar. Eu já sonhei em ir para o Egito e fui em 2016, uma viagem que eu fiz, um mochilão. E é um lugar fantástico, as pirâmides são incríveis. Eu chorei vendo tudo aquilo e acho que todo mundo precisa desejar conhecer esse lugar. Nossa, Egito está na minha lista, assim, top 5. E você, Denise? Eu vou falar um lugar mais comum. Vou falar São Paulo, para a gente desbravar essa cidade que as pessoas transitam tanto, chegam aqui, ficam, para a gente descobrir o quão potente é a cultura negra em São Paulo e os lugares que estão aí e muitas vezes não se fala. E podem, inclusive, pedir ajuda do Guia Negro, que tem uma série de rotas e passeios aqui pela cidade de São Paulo, revelando a história das pessoas negras daqui da cidade, não é verdade? Com certeza. Venham todos fazer a caminhada São Paulo Negra com a gente e descobrir essa outra São Paulo. Quero agradecer. Obrigada, Denise. Obrigada, Guilherme. Obrigado. E você, aí de casa, acompanha nas redes sociais para rever tudo o que aconteceu aqui no programa. Semana que vem a gente volta. Até lá! Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei.